Marco Rubio respondeu Flávio Bolsonaro, mas a resposta não foi exatamente a que o senador estava esperando. O secretário de Estado dos Estados Unidos, ele não cancelou a proposta de novas tarifas contra produtos brasileiros. Pelo contrário, ele reafirmou que a investigação comercial continua, que Brasil e Estados Unidos ainda têm divergências importantes e que qualquer defesa terá que ser feita dentro do processo aberto pelo representante comercial americano. Flávio agora tenta reverter o desgaste de duas formas. Primeiro, mostrando ao eleitor brasileiro que é contra o tarifaço. Segundo, indo aos Estados Unidos para falar diretamente na audiência pública e tentar convencer Washington de que punir produtos brasileiros também prejudica empresas americanas, consumidores americanos e a relação histórica entre os dois países. Mas aqui entra o ponto central. Uma coisa é ter acesso político ao governo Trump, outra coisa é conseguir mudar uma decisão comercial que já está em andamento dentro da estrutura do governo americano. E é aí que a situação fica delicada para Flávio Bolsonaro. Porque, politicamente, Lula tenta usar esse episódio como bandeira de soberania nacional, dizendo que a oposição se aproximou demais de Washington e agora tenta consertar o problema. Já Flávio Bolsonaro tenta dizer o contrário, que está usando essa proximidade justamente para defender o Brasil e evitar prejuízo às empresas brasileiras. A pergunta é, o eleitor vai comprar qual versão? Porque tarifa não é discurso abstrato, tarifa vira custo. Se um produto brasileiro entra mais caro nos Estados Unidos, a empresa brasileira perde competitividade, pode vender menos, pode reduzir margem, pode cortar investimentos e, em casos mais graves, pode afetar empregos. Do lado americano, o importador também paga mais caro e parte desse custo pode chegar ao consumidor final. Ou seja, tarifa pode virar preço, insegurança e menos previsibilidade para quem produz. E é nesse cenário que aparece uma comparação inevitável. Enquanto o Brasil convive com alta carga tributária, burocracia, insegurança regulatória e disputa política permanente, o Paraguai vem fazendo o caminho oposto em vários setores. O país vizinho aposta em impostos mais simples, em energia competitiva, em regras mais estáveis e em regimes como a maquila que permitem produzir no Paraguai para exportar com carga muito menor. Não é por acaso que tantas empresas brasileiras estão olhando para o Paraguai, não é só por causa de uma tarifa americana. Esse movimento já vinha acontecendo antes, mas quando o Brasil soma imposto alto, custo trabalhista elevado, insegurança política e agora risco de barreiras comerciais nos Estados Unidos, a decisão empresarial fica mais clara. Produzir onde o custo é menor e a regra é mais previsível. O Paraguai entendeu isso. Em vez de complicar, ele simplificou. Em vez de espantar investimento, tenta atrair. Em vez de brigar com os grandes centros de poder, busca alinhamento estratégico, especialmente com os Estados Unidos. E esse movimento não está isolado. Parte da América do Sul vive uma reacomodação política, com governo e lideranças tentando se aproximar de Washington em temas como segurança, como comércio, como energia e combate ao crime organizado. O Paraguai aparece nesse tabuleiro como um aliado confiável dos Estados Unidos e como um país pequeno, mas muito pragmático. Menos discurso ideológico e mais ambiente de negócios. Agora, a grande pergunta é, se Flávio Bolsonaro for eleito presidente, ele conseguiria contornar essa situação com os Estados Unidos? A resposta honesta é, poderia tentar, mas não há garantia. Uma eventual vitória de Flávio abrirá um canal político mais alinhado com Trump e isso poderia facilitar conversas, acordos e negociações. Mas tarifas não dependem apenas de afinidade pessoal. Depende de interesse econômico americano, decisão do USTR, pressão de setores internos dos Estados Unidos e contrapartidas concretas do Brasil. Então, sim, um governo brasileiro mais aliado a Washington poderia reduzir tensões, mas só alinhamento político não resolve tudo se o Brasil não enfrentar seus próprios problemas. Carga tributária alta, insegurança jurídica, baixa competitividade e excesso de burocracia. No fim, o caso Rubio Flávio mostra algo maior.
o Brasil precisa decidir se quer continuar perdendo empresas para países mais competitivos ou se vai criar um ambiente onde produzir, exportar e gerar emprego volte a fazer sentido. O Paraguai está aproveitando a oportunidade, o Brasil ainda está discutindo o problema. E você, o que acha? Flávio Bolsonaro conseguiria reverter esse tarifaço se chegasse à presidência? O Brasil deveria copiar parte do modelo paraguaio de impostos mais simples e ambiente mais favorável ao investimento? Deixe seu comentário, porque essa discussão mexe diretamente com empresas, com empregos, com preços e com o futuro econômico da região. E se você acompanha o Paraguai, acompanha a economia, a política e oportunidades na América do Sul, se inscreva no nosso canal CPO Digital. Mi nombre es Julio Alfonso y aquí hablamos sobre las oportunidades en Paraguay y hablamos también de cómo invertir y llevar tu residencia fiscal a Paraguay.